Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Aqui é o pastor Paulo Gouveia. Estive com vocês aí no final de semana, no seminário do Espírito Santo. Foi maravilhoso o tempo com vocês. E aqui tenho mais uma alegria. Fui convidado pelo pastor Cleiton, pela pastora Vanúzia, para ministrar um pouco mais da palavra do Senhor nesses 40 dias, nessa campanha tão fantástica dos 40 dias de devocionais, que vocês estão fazendo em conjunto. Então, para mim é uma grande alegria fazer parte desse time que está compartilhando um pouco mais da mesa do Senhor com vocês. Amém? Eu quero trazer hoje uma palavra que alegrou muito meu coração na minha meditação. É algo que eu tenho tentado basear a minha caminhada cristã. Eu espero que também ilumine e alegre o coração de vocês. Amém? Então, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16, é um texto curto, mas que traz um ensinamento fantástico para cada um de nós. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Irmãos, todos nós somos muito pressionados a tomar decisões todos os dias. Isso faz parte da nossa caminhada, da vida comum. E algo que nos pressiona muito é o tempo. Então, nós temos que tomar grandes decisões, temos que tomar decisões importantes, e por conta da pressão que nós temos com relação ao tempo, muita gente faz avaliações e toma decisões rápidas para não perder tempo e resolver, de repente, as questões. É muito interessante que Jesus Cristo, enquanto homem aqui na Terra, ele também precisou tomar grandes decisões e decisões muito importantes. Decisões simples e decisões muito importantes. E o que nós podemos aprender com a vida de devoção de Jesus é que ele tinha um padrão. Ele tem um padrão para nos ensinar nesse texto aqui sobre como ele tomava as suas decisões, ok? E aí eu quero mostrar para vocês, mesmo com a pressão do tempo, mesmo com as circunstâncias da vida, Jesus ele tinha um modelo e eu quero ensinar para vocês esse modelo para que você leve para o seu dia a dia e para a sua caminhada cristã. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto, ele estava diante de uma grande decisão, meus irmãos. Ele tinha que escolher os homens que dariam sequência no seu ensino. Os homens que dariam sequência, o ministério dele era curto aqui na terra, e ele tinha um prazo determinado para passar os seus ensinamentos, suas orientações, seguir adiante. Ele precisava escolher aqueles que seriam colunas para transmitir o ensino apostólico para a igreja, que a igreja deveria seguir e obedecer. Então era uma decisão muito importante, não havia margem para erro. Então o que Jesus faz? Diante de pressão de tempo, de circunstâncias e de tudo, ele segue um passo a passo aqui muito interessante. Primeira coisa que Jesus faz, nos ensinando, ele se submete a Deus na comunhão da oração. Então Jesus não toma nenhuma decisão sem antes buscar o Pai, sem antes se submeter ao Pai. Então, antes dele tomar essa decisão, ele subiu ao monte, ele dobrou seu joelho, ele se prostrou em adoração ao Pai, e ele foi buscar saber qual era a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então ele buscou comunhão com Deus. Ele buscou sujeição a Deus e ele buscou saber qual era a vontade de Deus. Então esse é o primeiro passo. Irmãos, se você tem que tomar uma decisão importante, faça como Jesus, se submeta a Deus na comunhão da oração. Segundo passo que Jesus fez, ele orou a noite inteira. Irmãos, o que significa orar a noite inteira? O tempo, Paulo, quanto tempo eu devo dedicar à oração? O tempo necessário para que a sua vontade ela seja esvaziada.
O tempo necessário para que aquilo que você tem no seu coração, que vem de você, seja submetido a Deus, para que você possa esvaziar o seu coração e estar pronto para ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você não vai conseguir ouvir a Deus com o coração cheio de vontade ou cheio de anseios. Você pode até fazer como Jesus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Numa outra ocasião aqui que ele orou. Mas antes seja feita a tua vontade. Então, o tempo da oração é o tempo de esvaziamento, né? Onde nós abrimos mão da nossa vontade para ouvir a vontade de Deus. Terceiro passo, ele orou a Deus. A oração de Cristo foi uma oração centralizada em Deus. Quantas vezes nós vamos até o Senhor, oramos por muito tempo, mas apresentando a Deus o nosso plano. A gente chega assim: Deus, olha assim, ó, meu plano, ó, perfeito, maravilhoso, eu pensei, eu planejei, eu desejei, ó, tá perfeito, eu só preciso que o Senhor assine, eu não quero nem que o Senhor participe. Muitas vezes a gente ora centrado em nós, mas Jesus nos ensina que a nossa oração precisa ser centralizada em quem? Em Deus. Ele orou a Deus para realmente saber a vontade de Deus. Esse é o terceiro passo, muito importante e fundamental. Quarto passo, meus irmãos, gente, uma lista que começa com Pedro e termina com Judas Iscariote pode dar em alguma coisa? Eu fico imaginando, gente, todo mundo lá embaixo, esperando Jesus descer do monte, ele desce do monte, todo mundo na expectativa, olha, ele vai escolher os discípulos, e aí Jesus começa com a lista: Pedro. Eu imagino as pessoas olhando um para o lado da outra assim, dizendo: como assim, Pedro? Esse camarada era para escolher fulano. Fulano é teólogo, olha, Beltrano é fariseu, o outro lá é estudioso. Não, ele escolheu gente simples. Ele escolheu gente fraca, ele escolheu pequenos, escolheu Judas, né, um ladrão, um traidor, e caminhou com Judas. Eu fico imaginando as pessoas olhando. Então, às vezes, você parar para orar e buscar a direção de Deus, ele vai te dar uma resposta que você não espera, não parece lógico. Olha, larga teu emprego e vem para o tempo integral na obra de Deus. Às vezes você não entende isso. Olha, faz isso, faz aquilo, finaliza isso e abre mão do teu sonho. Então, a gente não sabe. Mas o que Jesus está ensinando aqui é, por mais que a direção que Deus nos dá não seja uma direção lógica, Deus ele tem poder para transformar homens pequenos e ordinários em grandes apóstolos. Foi o que ele fez. Então é para confiar no poder de Deus, confiar na graça de Deus, confiar em Deus, que ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação e qualquer circunstância. E por fim, gente, o último passo: obediência. Nós obedecemos a Deus naquilo que Ele nos direcionou. Nós não questionamos. É para escolher Pedro? Eu escolho Pedro. É para escolher João? Eu escolho João. É para escolher Judas? Tudo bem, Senhor, eu escolho Judas. Eu vou caminhar com Judas lado a lado, me submetendo à sua vontade. Então é assim que Jesus tomava decisões. É assim que Jesus decidia o que Ele iria fazer. E é assim que Ele ensina que o povo de Deus deve caminhar e deve fazer. Se sujeitar a Deus na comunhão da oração, se esvaziar da sua vontade, fazer uma oração centralizada em Deus, buscando verdadeiramente a vontade de Deus. Não questionar as circunstâncias. Não questionar as circunstâncias. É realmente entender o que Deus te pediu algo, você se submete a isso com um coração realmente devoto e cheio de adoração. E no final, gente, você obedece. Porque a partir desse momento, a responsabilidade pela bênção, por tudo que vai acontecer, é Deus. Amém? Espero que essa palavra te alegre, te encoraje, te fortaleça. Aqueles que precisam tomar uma grande decisão, siga esse passo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, te encorajar, te fortalecer. Obrigado, gente. Até breve, em nome de Jesus.